Irmãos, o que acontece? Como é que é esse livro de Filemão? Primeiro eu vou falar a diferença de epístola e carta. Você vê na sua Bíblia, Filemão está como epístola. Todas as cartas de Paulo se transformaram em epístola. E a diferença, basicamente, é que a epístola é formal, é pública. É uma correspondência mais pública. Já a carta é muito pessoal, é focada mais em um grupo ou uma pessoa, não é aberta. Mas, basicamente, as cartas de Paulo se transformaram em epístola. Por isso que tem epístola, muita carta e epístola se misturam, mas é basicamente isso, tá? Não é pistola, não. A gente cada vez vê uma pistola de... É epístola. Amém? Eu vou falar rápido o ocorrido ali de Filemão, depois a gente vai pegar versículo por versículo, vamos lendo e vamos ministrando, tá bom? Eu nem peguei meu esboço, nem fiz. Para basicamente ser o próprio livro, né, o esboço, tá bom? Então, irmãos, o que acontece? O apóstolo Paulo, já em torno de 60 anos de idade, era um garoto ainda, mas só que ele foi muito judiado pela vida, né? Pelas perseguições, essas coisas, né? E tudo bem, ele estava numa prisão domiciliar. E o que aconteceu? Onésimo, que era um escravo pertencente a Filemão, que era um homem bem-sucedido, de posse, né? Ele que foi para o Senhor, ou seja, Paulo, pela pregação de Paulo, ele foi até o Senhor, né? Ele conheceu o Senhor Jesus. Onésimo era um escravo dele. E aqui eu abro um parênteses, a questão do escravo não era questão de raça, não. O povo romano, quando ele invadia, pegava um povo assim, ele escravizava. Era um tempo antigo, né? Era essa a prática, né? Então, não é que tinha diferença de cor, ou a raça, não, mas sim de povos, né? Um povo escravizando o outro. Tudo bem, Onésimo, ele fugiu, com certeza roubou alguma coisa, talvez quantia em dinheiro, sei lá. E nessa, o apóstolo Paulo e Filemão, ele morava, onde que ele fica? Em Colossenses. Colossenses, né? Acho que é Colossos a igreja, a cidade. E aí o apóstolo Paulo estava em Roma, preso. E ele fugiu para lá. Talvez para ajudar e tudo mais, ele começou a trabalhar lá com o apóstolo Paulo, né? Obviamente ele ia servindo ele. Aonde que o apóstolo Paulo levou a palavra para ele, ele confessou a situação toda e tudo mais. E por azar ou sorte dele, né? Bênção, né, de Deus, conhecia muito Filemão, aonde que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, que antes era carta, a Filemão, mandando também o Onésimo, junto com a pessoa que levou a carta, que está lá no final de Colossenses. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 5, 7. Tíquico, nome bonito, né? Tíquico, ele que levou a carta. Tanto é que no 4, 9 diz, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, tal. Tudo bem? Tíquico, que levou a carta e levou também a Onésimo. Aí ele se reconciliou, até mostra só essa parte, não diz o que aconteceu depois. Então é basicamente isso. E o apóstolo Paulo intercedeu por Onésimo, porque com certeza roubar um senhor e fugir era passivo de morte, era uma lei da época.
ele seria morto. Então, ele teve todo esse perdão, confiando na intercessão do apóstolo Paulo e sabendo que Filemão era um homem de Deus. Então, a carta se resume nisso. Amém? É isso. De forma bem rápida. Então, irmãos, Filemão, o nome quer dizer amoroso, afeiçoado ou gentil. Aquele que ama. Filemão, aquele que ama. Tudo bem? Vamos no versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Sempre quando tiver algo que eu sentir importante, eu vou colocar. Amém? Irmãos, amado Filemão, ok? Nosso cooperador. Então, podemos observar que Filemão cooperava com o Evangelho, com o apóstolo Paulo, com a obra do Senhor. Até porque, você vai ver, antes tinha uma igreja que se reunia lá. Antes as igrejas não tinham templo e tal, a igreja cristã começando, era tudo nas casas. Quem tinha um galpão lá, era aquilo ali que reunia. Você entende? Tinha esse confortinho de ar-condicionado e tal, toda instrumentalidade, e a coisa funcionava. Mas cooperava. Ele cooperava como? Com certeza com recursos, com espaço, com orações, com o coração. Irmãos, Filemão cooperou com como que ele pôde, e nós podemos cooperar também. Toda cooperação é bem-vinda. Tudo, irmãos. Irmãos, você tem que ter um olho clínico. De repente está um copo fora do lugar, alguém vai limpar aquilo ali. Alguém vai pegar. Você pega e coloca no lugar, irmão. Você está cooperando. Olha, tal coisa. Não fique selecionando coisas. Tudo que vier à sua mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. De repente, não podemos dar quantias vultuosas, talvez, como o Filemão fazia, um espaço, mas podemos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Amém? Então, faça. Não se limite, se envolva. A obra do Senhor, a igreja é do Senhor. Faça as coisas que estão ao seu alcance. Sabe, irmãos, muitos se envolvem na faxina, faz ali. Tudo bem, olha, glória a Deus. Veja o que você pode fazer. Hoje mesmo foi bacana, eu estava orando no sentido, não, eu vou cuidar de tal coisa, o outro casal, eu posso também. Glória a Deus, coopere. Sabe, coopere. Porque muitas das vezes a pessoa vê tudo bonitinho, tudo arrumado, alguém está fazendo isso, mas o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Olhe e veja, se predisponha, coopere. Como nós podemos cooperar? Vindo nas reuniões, você coopera bastante. Imagina se ninguém vier, ficava pregando para o teto. Não, está online. Venha nas reuniões, traga os seus filhos, coopere com a obra de Deus, evangelizando, ganhando as pessoas para o Senhor, orando. Tudo que você fizer é para o Senhor. Coopere. Não seja alguém passivo. Sabe, aquele que só... Não, irmão, faça algo para o Senhor de coração, em nome de Jesus. Coopere. Amém? E a nossa irmã Áfia era mulher dele, do Filemão. E a Arquipo, esse Arquipo já era filho dele, e também o pastor
daquela igreja que se reunia em Colossenses. Nosso companheiro, por isso que Paulo diz nosso companheiro. E a igreja que está em tua casa. Amém? Irmãos, eu coloco aí a importância do nosso lar ser uma igreja. Rompa isso em nome de Jesus. Aí você fala assim, romper o quê? Eu vou falar, rompa isso em nome de Jesus. Aí você vai perguntar, romper o quê? Tá bom? Rompa isso em nome de Jesus. Eu vou dizer, faça reunião no seu lar. Rompa isso em nome de Jesus. Reunião no lar. Como é isso? Eu já tenho no YouTube, eu fiz até um teatrinho aí, demonstrando como você pode fazer uma reunião. 10, 15 minutos, 20 minutos. Oração inicial, leitura da palavra, bem aplicativa ali, bem... Precisa ser estudado, né? Ficar agora, durão todo. Para com isso, seja descolado, irmão. Seja descolado. Tem gente que... cara, até para orar. Deus de Abraão, eu acho que Deus olha, será que esse cara está com problema? Aí fala com os anjos, ele deve, eu acho que ele está passando mal, alguma coisa. Aí a pessoa até muda o tom de voz. Viu alguma assombração? Não, irmão, seja normal. Aí reúne ali, mas de coração. 10, 15, 20 minutos. Aplica. Não faz, você que tem jovem, não pode fazer essa reunião pesada, falando muito texto e tal, que ele não vai aguentar, irmão. Aguentar, tem que ser bem específico e tal. Oração inicial, texto, compartilha, cada um falar um pouco, ouve, coloca os pedidos, ore, amém. Anota que depois vai ter a resposta da oração e a oração finalizando. Tem 2, faça 2. Você e o seu marido, a sua esposa, está sozinho, aí é devocional sozinho. Fora o momento seu sozinho. Irmãos, como é difícil fazer isso. Vou desafiar você, fazer todo dia essa semana. Semana que vem eu vou cobrar. Não, no amor, tá, irmão? Agora vai dar cobrar. Né? Se a pessoa não fizer também, é só... não vou nem mandar você levantar o braço, quem fez, nada não. Você fez. Sabe por quê, irmão? Isso dá união. Dá união, irmão. Ficar junto. Você viu aquele ditado, quando não quer, dois não. Briga. Né? Mesma coisa. De repente o casal lá não está bem e tal, reúne, já começa, vai ficar melhor. Se seu marido não quer orar contigo, alguma coisa está acontecendo aí. Manda ele orar contigo. Você entendeu, irmão? Então, é importante aí nossa igreja, a nosso lar ser uma igreja onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Amém? Graça a vós e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Irmãos, a importância de orarmos, viu? Paulo estava preso ali, né, subjugado. Tudo bem que estava em casa, né? Mas toda aquela pressão. Tanto é que logo depois ele foi martirizado. Então, irmãos, orem, lembrando, ore pela igreja, ore pelas pessoas que você deseja levar para o Senhor Jesus, ore pelos seus filhos, ore pelo seu cônjuge. Tudo isso não é no momento do cultinho, não, da reunião do lar, não. Senão vai ficar pesado, aí o pessoal não vai mais. Tem que ser objetivo. Até a oração tem que ser objetiva no momento. Você vai orar no seu particular com Deus.
ou então juntos também, de forma objetiva. Tá bom? Ore, é importante. Lembre das pessoas, das necessidades. Amém. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Olha aí, irmão, ouvindo, ou seja, o testemunho que Filemão dava. Paulo, olha, que bom, é o homem de Deus mesmo, ele é de Deus. Alegrava o coração, o teu amor e fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Irmão, agora eu vejo o Filemão até preocupado com aqueles irmãos mais simplesinhos que estavam passando necessidade. Ele, não, vamos ajudar, socorrendo da igreja, é isso. Muitos irmãos, é muito bom para Deus. Falou Deus, a pessoa abre a Deus, glória a Deus. Deus falou comigo. Não é verdade, irmão? A pessoa toda fala que Deus falou com. Eu vi Deus, tá bom. Mas não vê Deus na vida da outra pessoa. Mas Deus não fala com ela para ajudar a outra pessoa, para socorrer o necessitado. Aí não fala, né? Mas Deus estranha, né, irmão? Só fala. Coisa de louco, né, irmão? Que Deus é esse, né? Deus do coração dos gananciosos. Deus. Que Deus é esse? Qual é o seu Deus? O que Deus está preocupado? Então nós temos que ver Deus em cada situação, em cada momento, em cada socorro, em cada apoio, nos gestos, nos simples, na simplicidade, apoiando, orando. Deus é simples. Deus está preocupado com essas pequenas coisas. Porque assim, irmãos, nós estamos passando um momento de megas igrejas. Eu estava vendo aí um investimento forte para colocar, já vem com toda a igreja. Um mega, já todo, já vai lá, já compra os instrumentos, já forma tudo. Ou seja, dinheiro rolando. Aí você olha, é benção, hein? Deus está aqui. Não sei. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Se tiver espírito de Deus, se tiver verdade, Deus está. Se tiver simplicidade, seja simples. Isso é ruim porque mostra que o homem, ele quer muito se projetar. Quando eu digo homem e mulher, né? Quer se projetar em algo grande. Deus é simples. Deus está na simplicidade. Na verdade. Esse espírito do anticristo não pode entrar nas igrejas. Amém? Tudo bem. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo orava para que a comunicação da fé de Filemão fosse eficaz. Interessante, uma fé eficaz. Ou seja, que produz resultado. A nossa fé tem que gerar algo e não ser algo em vão. Tenho fé? Tenho fé.
Aí você fala, Tiago, mostra a sua fé pelas suas obras, que eu vou mostrar minha fé pelas minhas obras. Você entende? Então, a fé, ela precisa de atos de justiça, de atos conforme a palavra de Deus. Não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor deseja. Amém? Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. E acontece isso, irmão, quando a gente ouve falar bem de um irmão, do fulano, a gente fica feliz. Olha, fulano de tal, está na igreja, tá? Eu mesmo que esteja em outra igreja, mas olha, está firme com Deus, está... Glória a Deus. Mesmo que não seja da nossa igreja, nem se converteu aqui, nem não. Olha, fulano de tal, uma mulher de Deus, um homem de Deus. A gente fica feliz. Como é triste a gente saber que alguém se desviou, saiu do caminho do Senhor. A gente fica triste, irmão. Pode ser um líder. A gente não se alegra com isso, né? Que a gente quer que todos permaneçam. Amém? Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então primeiro, a primeira parte ele foi elogiando, ressaltando a introdução, agora ele já vai no assunto. E ele já começa, olha, eu tenho até mesmo confiança de te mandar o que convém. Por quê? Paulo levou o evangelho para ele e vivia do evangelho. Deu uma vida para o evangelho. Fundou várias igrejas, instituiu os pastores e orientava. Ele tinha autoridade para isso, mas ele não quis fazer isso. Ele falou, olha, todavia peço-te antes, por amor. Por amor, eu te peço, por amor. Sendo eu, Paulo, o velho, ele poderia ser, sendo eu, Paulo, o apóstolo, aquele que viu o Senhor face a face na estrada para Damasco, que fundei a igreja em tal lugar, em tal lugar. Ele poderia dar o currículo dele. Mas aí o velho, irmão, ele falou, olha, frágil, debilitado. Em outras palavras, ele falou, já estou preso aqui. Só Deus sabe o que vai acontecer comigo. Você entende? Em outras palavras, eu não tenho força nenhuma para te obrigar a nada. É você e Deus. Amém? E também agora prisioneiro de Jesus. Ou seja, pela pregação do evangelho. Não foi por roubo, não foi por desvio, nada. Não foi por mudança de CPF, sei lá, alguma coisa assim, CEP, não sei. Mas ele foi preso por pregar o evangelho. Ele estava dizendo, olha, fui preso por Jesus, não porque eu fiz algo de errado. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Peço-te por meu filho, ou seja, filho na fé, que gerei nas prisões. Irmão, gerar alguém no Senhor requer uma gestação, requer um trabalho de parto, requer oração, dedicação. Muitas das vezes, irmãos, alguém está trabalhando já há muitos anos, orando por fulano de tal, você vai lá e só pega o fruto. Vem cá. Deus faz isso. Eu plantei, Apolo regou, mas deu o crescimento. E o outro colheu também. Amém? Mas ele diz, Onésimo, que gerei nas minhas prisões.
Olha, eu quero colocar aí, Onésimo confessou a Paulo a importância da confissão. Você imaginou Onésimo meio mudinho, meio na dele? Veio e tal, fugido, não fala nada, ou fala uma mentira descarada. É lógico, irmão, quem tem o Espírito de Deus já percebeu que ele estava mentindo. Eu só estou mascarando. Que ele chegou e ele não se omitiu, mas ele poderia esconder. Ele poderia não ter recebido o Evangelho verdadeiramente. Poder olhar do Paulo, rapaz, eu tenho que aceitar esse Evangelho, é para trabalhar aqui com ele, está me tratando bem, parece que esse velho é meio bonzinho. Da igreja, que olha, sim, eu sou cristão, sim. Irmão, comidinha e tal, casa. Olha, você pode dormir ali, você vai ter que só me ajudar aqui assim. Se Jesus é bom, estou aqui. Vamos orar, vamos sim. É fácil fingir, né, irmão? Glória a Deus. Pô, que hora vai ser o lanche do negócio? Você entendeu? Mas Onésimo não, irmão. Ele recebeu a palavra tremendamente. Deve ter chamado Paulo num canto. Senhor, eu quero falar com o senhor algumas coisas. Não pode falar. Não, aqui eu... Aí eu acho que Paulo falou, olha, o Espírito Santo já me falou tudo, algumas coisas, mas é bom você falar. Eu sou um escravo, eu vim lá do não sei aonde, estava com o Senhor, roubei as coisas lá, o dinheiro, acabou tudo já, não tem mais nada. Como é que é o nome? Da onde é Colossos da cidade? Qual o nome do Senhor? Filemão. Filemão. Filemão que é assim. Como é que o senhor sabe? Eu conheço ele. Agora que eu estou lascado, por que eu fui falar para esse cara? Eu vou interceder por você. Eu vejo o Onésimo de joelho, clamando por sua vida. Em outra parte, eu acho que ele não estava nem mais preocupado com a vida. Ele estava preocupado de se encontrar com o Senhor, de ir para o céu. Amém. O poder da confissão. Irmãos, a confissão nos sara o corpo, a alma e o espírito. Amém? A confissão, ela faz tudo isso. Tiago 5,16. Isso mesmo. Tiago 5,16. Olha só, irmão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, confessar os pecados uns aos outros. Irmão, não é para você agora ver um do lado ali, olha, eu fiz isso, eu adulterei, não sei mais o que. Não é isso não. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Não pode, antes de chegar em casa, pode dar até no jornal. Tem que tomar cuidado. Mas aqui está falando justamente na igreja de buscar o líder, aquela pessoa capaz para você abrir o coração, confessar, se limpar. E acima de tudo o Senhor. Mas é importante também falar. Quando você fala, você traz a luz. É importante. Você limpa o seu coração. Né? É importante. Isso cura o corpo, a alma e o espírito. Você recebe oração também. Você está com uma situação, uma dificuldade? Guarde, tem sexta-feira, acabando o culto, você nos procura, a gente ora, você fala, ora.
Ora, eu estou precisando de tal coisa. Irmãos, o reino espiritual está de olho. Aí vem alguém, ora com autoridade e poder. Deus cumpre. Deus cumpre, irmão. Por isso que acontecem essas coisas aí, cura aqui, não sei mais o que lá. Porque alguém se humilhou. Alguém orou. Veio o Espírito Santo e selou. É isso. Eu não vou deixar minha palavra ficar em vão. Você viu? Mas a pessoa pode vir com problema, sair com um probleminha e ficar lá sozinha, se remoendo em oração. Você entende? Porque não confia na igreja de Deus. Não confia em alguém. Não quer se expor. Você tem que abrir. Se abrir para o Senhor. Pedir mesmo. Por isso, uns aos outros. Tem que haver unidade. Se você está, irmão, que corpo é esse de Cristo que você não confia? Você tem que confiar. Tem que buscar. Você tem que orar. Você tem que abrir o coração. E Deus vai fazer um milagre. Em nome de Jesus. Amém? É isso. A confissão gera tudo isso. Tanto é que se confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Deus João 1:9, isso está em João 1:9. Amém? Onésimo confessou. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos... Não, né? Eu falei errado. 1 João, não é João. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque é se confessar. E se a pessoa não confessar? Não vai ficar purificada. Não vai ter o perdão. Então não existe, irmãos, nem a salvação por mudinha. A pessoa está lá, muda lá e não quer. Aquela pessoa que não quer falar. Que ela pode falar, ela tem que esboçar. Eu quero. Quero. Você entende? Fale. Amém. Toda a obra da cruz, feita por Jesus, só é acionada quando há confissão. Irmãos, isso é forte. Toda a obra da cruz, toda a obra da cruz, só é acionada se houver confissão. Eu creio, eu quero, eu confesso meus pecados e tal, aceito Jesus. É acionada para ele. E o outro? Está fora, irmão. Fora. Jesus não pede para você ser crucificado na cruz. Meia horinha de sofrimento e 600 chibatadas. Não. Mas ele pede para você confessar. Tudo bem? Tudo isso é acionado, irmãos. Mas é preciso deixar. Não é só confessar. É preciso também deixar as velhas práticas. Percebeu? Provérbios, eu canso de falar eu não me canso de falar esse texto, tá? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, encontrará misericórdia. Então, com algum hábito, alguma coisa que não é legal e tal, tira da sua vida. Não adianta você confessar, Senhor, e volta a praticar. Rompe com aquilo. Tem que confessar e deixar para ter misericórdia. Você entende?
Imaginou? A gente está falando de Onésimo aqui. Ele confessou que roubou lá de Filemon, aceitou Jesus ali e tal. Aí passa um tempo, ele vê lá, recebeu de oferta o apóstolo Paulo um saquinho cheio de dinheiro. Não era prata não, irmão, era ouro. Ah, o Onésimo falou, peraí, não vou perdoar não, irmão. Isso aqui eu passo a vida toda. Ah, não. Aí é demais. Peraí, eu sou um novo convertido. Dá para eu ir errando aí que é, né? O pessoal vai entender, né, irmão? É um escorrega de um novo convertido. Que isso, esse velho, velho Paulo, né? Ele mesmo falou na carta, negativo. Eu vou abraçar esse saquinho de ouro aí. Deus é bom, ele falou que Deus é bom, vai me perdoar lá na frente. Só eu confessar de novo. Aí pegou a Onésimo. Já imaginou, irmão? Não valeu de nada. Prática novamente. Tem que romper, irmão. Tem que romper. E não adianta o Onésimo falar assim, olha, eu acho que eu vou dar, não vou dar 10% desse valor, não, vou dar 20%. Ah. Não, irmão, não adianta. Se a origem está errada, não adianta nem você dar tudo. Não vem para cá com dinheiro maldito, não, irmão. Tem que vir com bênção, tá? Aqui não quero nada que não é de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Irmão, quem confessar, entra, está, anda na luz. Aquela pessoa que confessa, ela entra na luz. Ela está na luz, ela anda na luz. Quem vai acusar? Ninguém. Aí o inimigo, olha, Paulo, sabe esse cara que está ajudando aí, que você chama de filho e tal? O cara roubou Filemon. Ó, ladrão, rapaz. É um escravo fujão. Tem que matar ele. Já sei, rapaz, ele já confessou. Sai para lá. Está limpo. Você entende? Você entende, irmãos? Em nome de Jesus? É isso. Traz a luz. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Somente isso. Efésios 4, 27. Quando a pessoa não confessa, quando ela está vivendo uma vida que não está alinhada com o Senhor, ela está dando lugar ao diabo. Está dando espaço na sua vida. E o inimigo, ele vai chegando, ele vai se ajeitando. Não, irmão. Não dê lugar ao diabo. Efésios 4, 7. Um é 27, outro é 7. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se você não é Efésios não, irmão, Tiago, tá? Tiago 4, 7. Amém? O outro realmente era Efésios 4, 27. Esse agora, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Irmãos, se nós resistirmos, o inimigo vai fugir. Como? Ele vai ver que você é um com o Senhor. Agora, se você ficar balançando com as coisinhas erradas, ele viu que você já caiu. É só uma questão de tempo. Seja firme, irmão. Seja positivo. Foge de toda aparência do mal. Sujeitai-vos a Deus. Deus fala com você, aceite e vá lá cumprir. O que não é de Deus, tira da sua vida. Irmão, muitas vezes tem gente que fala assim, eu
estou sendo tentado, é uma tentação. Irmão, essa pessoa aí não é de Deus não, irmão. Já caiu faz tempo. Até a entonação de tentação. Ih, rapaz, isso aí se lambuza do pecado que ela está falando. Ou ele. Que é sim ou não, irmão. Sim ou não. Tem que ser positivo. O que é de Deus na sua vida, o que não é, acabou, tira. Simples assim. É isso. Amém? Amém. Então, irmãos, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. 1 João 1,5. Esse é 1 João mesmo. 1 João 1,5. No final que diz isso, né? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Amém? Nenhuma, irmãos. Então você não pode deixar coisas que não são de Deus na sua vida. Nem um pouquinho. Pois já vai desagradar o Senhor. Amém? Jesus é a luz do mundo. Como está lá em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Irmãos, e nele que não há trevas, não há engano, ele é a verdade. Glória a Deus. Jesus é a luz do mundo. Ele é a verdade. Mas por que isso? Que eu estou batendo a questão da luz, Quando alguém confessa, ele traz para a luz. Quando não confessa, está na escuridão. É onde que o inimigo acusa. Amém? É isso. Por isso que toda a obra da cruz vem pela confissão. E com certeza, Onésimo, lá no versículo 10, peço por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar. Ponto. Onésimo significa, irmãos, proveitoso, útil. A palavra em si, alguém que é proveitoso, útil. Amém? Aí, o apóstolo Paulo faz esse trocadilho de palavra. No outro tempo, te foi útil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu te tornarei a enviar. Irmãos, nós, sem o Senhor Jesus, somos inúteis espiritualmente. Onésimo, antes de conhecer o Senhor, era um escravo. Assim como aqueles que não são do Senhor são escravos. No erro, cheio de culpa, condenação, a morte, não morte só espiritual, morte eterna. Irmãos, se morresse fosse o problema da humanidade, mas não é não, irmão. A morte é apenas o início de uma genuína vida. A morte. Mas existe a morte eterna. Mas nós, sem Jesus, não temos utilidade, irmão. Somos mais um nessa terra de mortais. Agora, com Jesus, somos úteis. Úteis à nossa família, úteis ao próximo, úteis para o reino de Deus, úteis na intercessão. Acontece aqui, está lá no Japão, eu vou orar aqui, o Senhor vai mandar anjo lá. Oh, irmão, que utilidade!
Que utilidade, irmão? Oh, irmão não é pastor, né? É um ou dois, cada um aqui, irmão. Úteis. Que movimenta o reino celeste. Que você está orando e sabe que Deus está ouvindo. Você não chama Deus de Abraão, você fala, Pai. Percebeu? Meu Pai. Socorre o meu irmão tal, teu filho e tal. Destemido, útil. Viu aí? Muito útil. Eu vou te mandar ele novamente. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Amém? Ele falou, olha, você recebe Onésimo como se fosse eu. Como se fosse o meu coração. Você entende isso, irmãos? Você entende que Paulo estava intercedendo por Onésimo, assim como Jesus intercede por nós. Filemão, entenda isso não é heresia não. Ele estava representando Deus nessa história toda. Representando Deus. E Paulo, Jesus, o intercessor. E Onésimo, um vil pecador e um cristão depois. Você entende? É isso. É isso. É isso que Jesus fez por nós. Amém? Eu também o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse mais prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu beneplácito, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado para ti, por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Olha só, irmão. Você consegue ver, eu e você, um dia sem o Senhor Jesus, errante nesse mundo. Encontramos o Senhor. Tivemos um encontro. Agora somos para sempre dele. Aí Jesus fala, olha, por um tempo ele estava longe, mas agora recebe ele para sempre. É lindo, né? Ou alguém que desviou, voltou para o mundo, para as trevas, e aí o Senhor toca e essa pessoa volta. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Amém? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Amém? É Jesus fazendo. Temos acesso a Deus por Jesus. Sem o sacrifício de Jesus, não teríamos o perdão de Deus. Irmãos, é a obra de Jesus. Jesus está falando, olha, recebe cada um por mim, pelo meu sangue. Recebe-o. Quando Jesus olha para nós, não vê os nossos pecados. Ele vê o sacrifício de Jesus. Homens, mulheres impuras, práticas pecaminosas que não podemos nem falar. Não adianta você achar que é certinho, não, irmão.
Não adianta, não. Se puxar a lista, tem pecado aí. Não é verdade, irmão? Ou tinha, né? Sem Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Ou lança na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Jesus já pagou o preço. Irmãos, o que ele falou? Olha, se ele te deve alguma coisa, e devia, tá, irmão? Devia. Ele só quis insinuar. Se ele te deve alguma coisa, talvez até mais outras coisas que Onésimo de repente não confessou, sei lá. Põe isso na minha conta. Lança tudo na minha conta. Jesus falando, lança no meu sangue. Lembra das chicotadas, dos pedaços meus que estava saindo, do meu sangue derramado. Lembra que eu falei, Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Orei novamente, orei, o Senhor ficou mudo, falando comigo. Esse é o caminho da cruz para resgatar a humanidade. Só tenho você para fazer isso, mas ninguém. Eu posso te liberar sim, meu filho, mas toda a humanidade vai ter uma morte eterna. Quer ver? É isso. Porque o salário do pecado é a morte. Sim, Pai. Senhor, eu te apresento João, que matou, roubou, fez isso, estrupou, violentou. Eu te apresento. Põe na minha conta. Ah, mas ele fez tal coisa. Foi roubar um celular e matou fulano. Ah, ele tem. Como Onésimo, põe na minha conta. Coisas horríveis que não podemos nem dizer aqui. Jesus, põe na minha conta. Está tudo limpo. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus que os justifica. As trevas se levantam e, ela fez isso, ela fez aquilo. Tem a marca. Está na conta de Jesus. Eu já paguei. E pagarei até mesmo os pecados que irão cometer. A conta de Jesus é infinita. Por isso, irmão, que não importa as profundezas das trevas que alguém vá, não importa os pactos que foram feitos, não importa, porque o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer sangue de animal, do que qualquer sangue humano, do que qualquer sacrifício. Tudo é rompido. Põe na minha conta. O inferno, as trevas tremem. Os agentes malignos falam, Senhor, vieste antes para nos julgar. Aquele que é nascido de Deus não peca, e o inimigo não lhe toca.
não lhe toca. Põe na minha conta. Jesus já pagou o preço, irmãos, de tudo isso. Sim, irmãos, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo meu coração no Senhor. Amém? Irmãos, Jesus faz assim também, ele se alegra quando alguém vai para o Senhor. Irmão, muitas vezes tu vê a pessoa, olha, vamos falar da pá virada, né? Aquela pessoa, essa pessoa fica um anjo de Deus. Irmão, cá entre nós, melhor do que aquele que se achava Bíblia, oh, aleluia, de repente falava até em língua. Aí o outro, irmão, que você achava que ia até para o inferno, aquele que vai para o céu. E é aquele que você pode confiar. Porque entendeu. Você entende? Por isso que ele falou, olha, eu me regozijarei. Escrevi-te confiado na tua obediência. Isso Paulo escrevendo para Filemão. Sabendo que ainda farás mais do que, mais do que pedir. Irmãos, é Jesus falando para Deus, vamos entender assim, essa questão toda que eu coloquei, mas quando a pessoa vai para Jesus, e obviamente encontra o Senhor, na presença do Senhor, não estou falando para encontrar para ela vai morrer, não. Ela entra na presença de Deus. Deus fez muito mais do que merecemos. Essa ideia. Muito mais. Irmãos, Onésimo chegou ali e tal, se humilhou. De repente ele falou, olha, eu vou aqui confessar. Posso até morrer, mas eu vou confessar e tal. Paulo mandou ele de volta para ser bênção. De repente, Filemão recebeu ele com um abraço, meu irmão. Mas eu sou agora você é meu irmão. Talvez Onésimo estava pensando que ia receber uma chibatada, e para ele estava muito bom, para quem ia morrer. Sabe o que Onésimo recebeu? Diz a tradição, a carta de alforria, a liberdade. Você está livre. Diz que ele foi até um dos líderes da igreja lá. Alguém firme, forte ali, irmãos. Então, Jesus, ele nos libertou, nos perdoou, nos deu autoridade, nos capacitou, nos enviou como representante dos céus, do reino dos céus. Somos embaixadores. Para isso, devemos falar e agir conforme as leis do nosso país e em legalidade com as ordens, né, e com os representantes do nosso país. Então, não foi só sermos salvos, nós recebemos muita coisa com esse pacote aí, irmão. Nós nos tornamos filhos de Deus, representantes do reino de Deus. Para isso temos que estar juntos, ligados com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Onésimo. E a outra parte, ele só vai agradecendo, fechando aí o livro, a epístola, a carta. Mas eu quero só ressaltar essa partezinha do versículo 22. E juntamente, prepara-me também pousada. Prepara-me também pousada.
Era a esperança de Paulo um dia visitar e ver como é que eles estavam, estar junto com eles. Da mesma forma, nós temos que fazer a obra do Senhor. Enviarmos as pessoas para o Senhor e também irmos. Não ficar de fora. Não fica de fora. Você tem que falar com Deus, Senhor, não vou me desviar. Prepare-me pousada, pois desse caminho eu não vou sair. Não adianta você levar outros para o Senhor se você ficar de fora. O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas aqui não, irmão. Todos nós iremos estar com o Senhor, no caminho do Senhor, e faremos a obra do Senhor todo o tempo que o Senhor aqui permitir, em nome de Jesus. Amém.